Olá, eu me chamo Milena. Estou aqui para falar com vocês sobre o módulo 1, Educação e Sociedade, mais especificamente a unidade 4, Comunicação Eficaz. Qual a importância da comunicação, a relevância de tratarmos esse tema? Bom, a comunicação faz parte de todo o processo da humanidade. É uma das nossas maiores preciosidades, mas também tem se consolidado um dos maiores desafios ao longo de todo o tempo. Por quê? Porque somos seres sociais. Viver em sociedade não é escolha, é necessidade. Mas como tratar de comunicação sem falarmos de linguagem? Esse universo maior na qual a comunicação está inserida. Seria impossível. Então, convido vocês a pensar um pouquinho sobre esse universo. O que é a linguagem? A linguagem é a casa do ser, é onde moramos. Somos linguagem, feitos pela linguagem e para a linguagem. E a comunicação está inserida na linguagem. E também como falar de comunicação sem falarmos de leitura? Seria também, da mesma forma, impossível. E aí eu convido vocês a pensar sobre leitura, tomando como empréstimo o pensamento freiriano. Paulo Freire, ele nos diz que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra, em sua Pedagogia do Oprimido. E o que ele quer dizer quando ele fala sobre isso? Paulo Freire faz um paralelo entre a leitura de mundo, que é uma leitura de um conceito muito mais ampliado, traçando esse paralelo com a leitura da palavra escrita, decodificada. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o ser humano é capaz de ler o mundo, de se ler no mundo, de ler as pessoas, de ler o ambiente, de ler o território e de interagir com ele. E essa leitura só é possível porque nós temos nessa construção um elemento chamado texto. Há muitos conceitos para texto e um deles é texto, quer dizer tecido. Esse é um contexto que nos chama muito a atenção e nos é muito caro. Em que sentido? Que o texto se consolida através de várias tecituras, vários fios. É como se tivéssemos vários fios que, urdidos, tecidos, criam uma teia, deixando espaços no meio. Se pensarmos um tecido, no sentido mais literal da palavra, nós teremos em seus fios, por exemplo, o ser humano. O que ele traz em cada um dos seus fios? Ele traz histórias passadas, ele traz uma gama de afetos, de desafetos, de crenças, de valores, sua constituição, família, enfim, esses são os tecidos desse texto, chamado indivíduo, ser humano. E eles todos são urdidos e entrelaçados, e ele se compõe como um texto, que pode ser lido. O texto fala, o corpo fala, a palavra fala. Aliás, tudo é possível de interpretação. Isso caracteriza um texto. E aí, convoco um outro teórico, Humberto Eco, para falar sobre a interpretação, que também é uma das características do ser humano. O ser humano é capaz de comparar e interpretar. Mas cuidado, nem tudo são flores. Ele também nos chama a pensar na superinterpretação, que aí já começa a desviar para um dos problemas nesse processo comunicacional, que seriam os ruídos na comunicação. E aí é que eu chamo a atenção para o tema 2, onde nós vamos tratar de contexto situacional. O tema 2, ele traz como título Informação e Transparência, ou seja, para quem, o que, como nós vamos tratar esse texto, esse diálogo. Bakhtin, o autor que fala da enunciação, chama atenção para a palavra dialogismo, que nos convoca a outra palavra, diálogo. E o que isso quer dizer nesse processo? Quer dizer que nessa teia de tensão há pelo menos 2 seres envolvidos. E o outro ser precisa ser levado em consideração. E até mesmo na escuta. Falar, às vezes, é sobretudo calar. Aliás, quando falamos em texto, geralmente nos reportamos ao texto escrito. Mas nem sempre isso é uma verdade. O Paul Zumthor
nos chama a atenção de que no início era o grito, só depois veio a palavra oral. E aí, a oralidade foi muito cara para muita sociedade, para muitos povos, e ela foi muito respeitada. Por vezes esquecemos dela. Só depois, muito depois, veio a leitura escrita, que surgiu de uma necessidade do ser humano gravar, memorizar, registrar o que era dito, falado, acordado, pensado. E então, só muito tempo depois, com o advento da tecnologia, sobretudo da imprensa, é que essa palavra escrita foi propagada. Então, quando nós falamos em texto, em linguagem, em tecido, em dialogismo, quando nós falamos no que trata a unidade 2, informação e transparência, nós temos de tratar do contexto situacional. O que eu falo, quem fala, o que fala, para quem fala, como fala, onde fala, qual é a intenção do que fala, sobre o que fala, para quem fala. Vejam, há muitos elementos envolvidos, porque enunciar é tornar um processo para todos, de todos. Isso nós chamamos de rede de comunicação, que é o que trata o tema 4. Nessa rede de comunicação, pode haver muitos ruídos. E é nesse sentido que a gente vai procurar agora dar alguns caminhos para que esse texto seja mais claro, mais objetivo e amenize esses possíveis ruídos. Vamos lá. Primeiramente, no contexto situacional, é preciso a gente compreender que quem fala está falando para alguém, certo? Vamos usar a metáfora do guarda-roupa. Eu gosto muito dela para clarear essa ideia. Vejamos, é como se a língua fossem várias peças de roupa. Nós temos um grande guarda-roupa e dentro desse guarda-roupa nós temos várias peças, certo? Que são palavras, são enunciados, são frases e elas estão todas ali guardadinhas. Então, nós abrimos esse guarda-roupa, escolhemos as peças, selecionamos, combinamos e depois a utilizamos em um determinado contexto, uma determinada situação. Por exemplo, comumente, ninguém vai à praia de terno e gravata, nem de longo escarpão. Da mesma forma, não vamos a uma entrevista de emprego ou nos reportamos a um juiz com roupas de trajes de banho, correto? Assim é a língua. Por isso, é preciso selecionar e combinar melhor as palavras a partir de uma intenção para quem falamos, o que falamos, como falamos. E aí, só assim nós obtiveremos maior clareza, coerência e coesão, intencionalidade, intertextualidade, aplicabilidade e aceitabilidade, ou seja, forma e conteúdo. Linguagem, leitura, comunicação, é preciso vários elementos unidos, urdidos, tal qual aquele tecido. Por que isso é importante para um gestor escolar? Porque há muitas formas de se comunicar com a sua comunidade, com o território no qual ele está inserido. Lembrando que um dos fatores é a predisponibilidade em aceitar e escutar o outro. O silêncio também fala. A história daquela comunidade também fala. A oralidade nos dá pistas da demanda daquela comunidade. Escutar professores, escutar funcionários, escutar responsáveis, comunidade interna e externa como um todo. E, sobretudo, escutar o aluno, que faz parte de todo esse processo e é peça fundamental. É estar aberto a uma comunicação mais clara, mais eficaz. Afinal de contas, a comunicação é, sim, um instrumento de gestão e de integração com toda essa rede. E é tecendo esses fios que essa rede se fortalece. E que, assim, quem sabe, possamos ter uma educação mais produtiva, melhor, no sentido mais humano da palavra. E a comunicação se faça de forma eficaz.
Afinal de contas, somos humanos. Vamos errar, vamos acertar. O importante é comunicar e ter em vista que o outro é peça fundamental nesse processo. Bons estudos e até a próxima! Gostou?